Olha aqui, a gente vai falar de um transtorno um pouco raro em clínica, mas que aparece também e é importante a gente entender de todos os transtornos de personalidade, até porque pinta no consultório, né? Mas a gente vê muito mais esse tipo de transtorno na rua, por aí, entre os artistas, do que propriamente no consultório, tá? Que é o transtorno de personalidade esquizoide. Eu não estou falando de esquizofrenia, eu estou falando de uma espécie de transtorno de personalidade, né? Então, é um distúrbio, não é uma doença como é a esquizofrenia. Tá? Esse sujeito até parece que a qualquer momento ele pode surtar, né? Aparece também com a fase prodrômica da esquizofrenia, que eu já falei para vocês, que é quando são as fases que antecedem o surto propriamente dito, sabe? Então, pessoas com esse transtorno de personalidade esquizoide, eles parecem muito com os esquizofrênicos que ainda não surtaram. Ah, Adriana, mas ele vai surtar um dia? Não sei. E aí, se ele surtar um dia, a gente não vai fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide, mas de um período prodrômico da esquizofrenia, que é antes do surto. Prestem atenção numa coisa importante. Quando esse sujeito ele vai surtar, o sujeito, quem é esquizofrênico, né? Quais são as fases principais, né, de surto? Quando o sujeito está saindo da adolescência e tem que fazer escolhas de adulto, né? Ele está passando por um gargalo. Quando a mulher tem um filho, o primeiro filho, tá? Quando ela passa por uma separação. Então, pessoas que têm tendências hereditárias à esquizofrenia podem abrir surto e nunca mais voltar, porque a esquizofrenia ela é uma doença degenerativa e progressiva. O esquizofrênico deixa de ser esquizofrênico? Não, ele não deixa de ser esquizofrênico. E por que é importante ele tomar o antipsicótico? Muito importante, para a vida inteira. Porque a cada surto que ele tem, ele queima placas. Ele queima placas, ele vai piorando. Então, é fundamental. O esquizofrênico não pode deixar de tomar antipsicótico em nenhuma hipótese. Tá? Mas o transtorno de personalidade esquizoide, que é o que a gente trata, e que aqui não é esquizofrenia, apesar de parecer, é um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais. O sujeito, ele não consegue demonstrar suas emoções. Ele tem dificuldade nesses relacionamentos interpessoais, sabe? Parece um pouco com o espectro autista? Sim, parece um pouco com o espectro autista, mas tem umas diferenças fundamentais e importantes. Mas nesse sentido, né, desse isolamento social, de não conseguir expressar emoções, é bem parecido. Então, esses sintomas surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes. Ou seja, eu vou dizer aqui os critérios diagnósticos. Se o sujeito tem 4 ou mais dos seguintes sintomas, a gente pode dizer que ele tem um transtorno de personalidade esquizoide. Tá bem? É bem parecido em alguns aspectos, tá? Primeiro, não deseja nem desfruta de relação íntima, inclusive na família. Não interessa muito para ele, nem as questões familiares. Quase sempre ele opta por atividades solitárias. Ele é um solitário, ele não se sente incluído em grupos, tem dificuldade de socializar. Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa, ou seja, tem uma sexualidade embotada. Preste atenção, porque a libido
está lá em outras questões, está lá, eu nem diria baixa, mas em outras questões, né? Tem prazer em poucas atividades, ou, muitas vezes, quase nenhuma atividade dá prazer. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam alguns familiares de primeiro grau. Entendem isso? Eles não têm amigos, não fazem parte de uma patota, de um grupo. Então, às vezes, eles têm alguma intimidade com um familiar ou outro. Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica. Tanto faz o que outro pensa a respeito dele, ele não está nem aí. Não se importa. Ele não se importa com outras pessoas. Agora, vocês veem que muitos adolescentes parecem fazer parte desse grupo, né, esquizoide. Muitos adolescentes têm esses comportamentos, não tem? Ficam lá no jogo, ficam lá no nananã. Os adolescentes esquisitos. Não tem os adolescentes esquisitos? Demonstra frieza emocional, distanciamento e embotamento afetivo. São frios, distantes, né? Não se interessam pelo social. Olha isso. Vocês já estão pensando em alguém aí? Vocês já estão pensando, bota o nome aí do lado. Bota o nome do lado, porque isso faz a gente aprender com emoção. Quando a gente aprende com a emoção positiva, a gente abre a nossa cognição. Olha que legal. Depois a gente vai rever, né? Ó, como eu disse, não pode estar, não é a fase prodrômica da esquizofrenia. Se a gente percebe que o sujeito surtou lá na frente, a gente vai dizer que era uma fase prodrômica. É muito mais ao outro do que ele mesmo. Ele não vai, por isso que é raro estar no consultório. Porque ele não se importa com isso. O outro está muito mais preocupado com ele do que ele mesmo. Os consultórios não tem muito esquizoide. Porque se ele quisesse se relacionar, isso seria um problema. Mas ele não quer, ele não tem interesse no outro. Ele não tem interesse no outro. Nesse sentido, é que se confunde com Asperger, né? Com aquele espectro autista, que a gente daqui a pouco não vai mais poder falar em Asperger, com o espectro autista, né? Quais são os primeiros sinais, né? Quais são os primeiros sinais? Pode aparecer pela primeira vez na infância e adolescência, por meio de solidão, relacionamento ruim com os colegas, baixo rendimento escolar, não é? E aí, muitas vezes, eles são foco de provocação, ou seja, de bullying. Porque aquele garoto esquisito da escola, sabe? Que não quer se relacionar com ninguém, que não tem interesse, que está lá envolvido com o desenho dele, com as coisas dele, ele não quer, ele não tem interesse, ele não se interessa pelo outro. É mais comumente diagnosticado no sexo masculino. Mais comumente. Ah, não tem menina esquizoide? Tem menina esquizoide, mas, na maioria das vezes, a gente faz o diagnóstico em sexo masculino. Tá? Vocês estão pensando? E quais são os esquemas que podem estar na base desse transtorno de personalidade? Quais são os esquemas? Principalmente, eu vou falar de um aqui, principalmente a privação emocional. Principalmente. Claro que tem outros esquemas, por exemplo, isolamento social, né? Muito importante aí também, porque ele se isola, ele não tem interesse, então tem isolamento social e tem privação emocional. Mas eu queria focar na privação emocional. E como é que as pessoas se comportam em privação emocional? Geralmente, eles se deprimem, mas não sabem por quê. Eles ficam deprimidos, porque a gente é ser social, cara. A gente é ser social. A gente precisa andar em bando. Não precisa? Igual os macacos rezos, os gorilas, não é? Os chimpanzés. A gente parte daí.
A gente precisa de bando, a gente precisa socializar, contrariando o Sartre, como diz também o Martin Seligman, né? O inferno não são os outros. O inferno não são os outros, nós somos seres sociais. Então, a gente precisa. E essas pessoas se deprimem porque não conseguem socializar direito, tá? Então, elas não vão buscar porque elas estão deprimidas, porque elas são esquizoides, mas porque algo aparece em torno de depressão, em relação à depressão. Ou os próprios familiares carregam o esquisito para dizer, toma conta desse esquisito, que ele não está socializando, está acontecendo algum problema com ele, eu estou com medo desse esquisito se matar. Entende? Mas, como eu disse para vocês, o transtorno de personalidade é tão natural para o sujeito que ele não chega no consultório dizendo eu vim aqui porque eu tenho transtorno de personalidade esquizoide. Ele vai porque tem uma ponta de um iceberg qualquer que está atrapalhando a vida dele, tá? Então, eles sentem que são privados de emoção, né? Eles não têm emoção, e pensam que não tiveram afeto, carinho, ou cuidado, ou atenção suficientes, ou emoções profundamente expressas. Como eles não tiveram essas emoções da maneira adequada, né? Eles embotam as suas próprias emoções. Fazem esse embotamento afetivo, tá? Se sentem incompreendidos, os autistas também se sentem incompreendidos e solitários no mundo e privados de amor. Eles acham que são invisíveis ou vazios. Tá todo mundo prestando atenção, pensando em quem será que tem esses? Quem será que tem esses sintomas, né? Geralmente, também sofrem, pode ser que sofram com esquema de autossacrifício. Quem tem privação emocional pode sofrer de esquema de autossacrifício, não é verdade? Quando a gente fala de privação emocional, a gente pensa de carinho, né? O cara não teve carinho, então, por isso ele formou um esquema de privação emocional. Mas não. Às vezes o sujeito teve carinho, mas não teve empatia. Compreendam isso. Carinho não é empatia. O que é empatia? É a mamãe, o papai, compreender, por exemplo, que a criança gosta de português, mas é péssima em matemática. Portanto, ela tem que protocolar só para passar lá na matemática. É entender, por exemplo, que o menino gosta de andar de salto e não quer usar chuteira. E a família não compreende, não tem empatia. Ou, quando a criança não quer comer, a mãe... Não sei se vocês já viram isso, gente. Quando a criança não quer comer, que a mãe enfia pela boca, assim, olha... Eu tinha uma tia que fazia isso com as netas dela, meu Deus do céu. Ela falava gargarejo de feijão. Então, ela forçava as crianças a comerem, querendo ou não. Ela fazia isso porque ela é má? Não, ela é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Eu nunca conheci uma pessoa melhor que essa. De verdade. Mas foi o modo que ela aprendeu a lidar com aquelas crianças que ela precisou cuidar. Tá? Ah, mas a pessoa teve... Então, não. A família deu empatia, mas não deu proteção. Era super empático, não, filhão, você faz o que você quiser, você escolhe se você vai usar short ou quichute ou sandália. Quichute é ótimo, vocês lembram de quichute, né? A ação emocional é de proteção. Às vezes a pessoa tem carinho, a mãe é super carinhosa, é super empática, mas é aquele regime laissez-faire. Entende? A mãe não dá a proteção devida. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela, por exemplo, ela não queria escola, a mãe falava, tá bom, minha filhinha, você não quer escola? Não vá. Você não é obrigada, meu amorzinho, você é uma linda e tá. Só que ela fala, eu nunca tive cuidado.
Então, o meu cabelo era desse tamanho, eu vivia cheia de piolho, o meu nariz escorrendo, todo mundo na escola implicava comigo, e porque a minha mãe não me dava esse cuidado, ou seja, o cuidado físico. Vocês entendem que a privação emocional ela está nesses três aspectos? Porque às vezes você detecta lá o esquema de privação emocional e fala: não, mas a minha mãe foi super carinhosa comigo. Ah, talvez não tenha sido empática, talvez não tenha te dado proteção. Ah, minha mãe foi super protetora. Aí eu falo sempre, né? A criança que vai japonesa para a escola, ó, com a Maria Chiquinha apertada, né? Com aqueles cabelos tudo, ó, com a Maria Chiquinha ali. Eu sempre falo, gente, diagnóstico de TDAH em criança, olha a Maria Chiquinha primeiro. Às vezes é a Maria Chiquinha apertada. A criança não consegue prestar atenção na aula, porque fica, ó, eu tenho dor de cabeça quando eu boto alguma coisa apertada, né? Dá dor de cabeça. Então, ela não consegue porque ela tem Maria Chiquinha apertada. Às vezes, o diagnóstico é esse. Solta a Maria Chiquinha que ela consegue prestar atenção. E, às vezes, essa mãe, portanto, dá cuidado físico, mas não dá nem empatia e nem carinho. Né? Tinha um menino, e é um menino conhecido meu, que ele era o mais arrumado, o mais cheiroso das crianças. De todas as crianças, ele era o mais arrumado, o mais cheiroso, o mais bem cuidado. No entanto, a mãe, quando ele chegava em casa da escola, ela falava, ia ensinar o dever, perdia a paciência, alguma coisa acontecia, e a mãe dizia: seu desgraçado, para que você foi nascer? Você é igual seu pai, aquele vagabundo, não sei o quê. Você é um burro, você é um idiota, você é um imbecil. Compreendem? Ele tinha cuidado, mas ele não tinha nem carinho. Ah, não, e eventualmente ela dava um pouquinho de carinho, mas ela não tinha a menor empatia. E sofria abuso. Vocês compreendem isso? Porque muitas vezes, quando você vai fazer uma devolutiva para o paciente, cabe e cai lá privação emocional, ela vai dizer: não, mas minha mãe foi muito carinhosa. Não, a minha mãe cuidou muito bem de mim. Mas muitas vezes cuidou fisicamente e não de forma empática e carinhosa. Tá? Então é importante a gente estar atento para que tipo de privação emocional essa criança sofreu. Tá? E quais são os comportamentos típicos de quem tem privação emocional? Né? Que é um dos esquemas que podem estar na base do transtorno de personalidade esquizotípica. Olha, não pedem às pessoas que lhes são próximas aquilo que verdadeiramente precisam. Eles não são claros ao dizer: pô, cara, hoje eu estou precisando de um abraço. Não, hoje eu estou precisando de um afeto. Hoje é minha vez. Não, hoje eu não cuido de ninguém, eu preciso ser cuidado. Em vez disso, cria subterfúgios, sabe? Ou adoece. Eu não estou dizendo que a pessoa finge que está doente, mas tem sempre uma doença crônica. Sabe uma doença crônica, aquela que não sara? Uma perna que dói, um acidente que nunca curou. Eu caí em 1923 e quebrei a perna. Até hoje, a perna dói. Que disputa doença, tipo assim, ó, você fala, ai, me deu um pouquinho, eu fui fazer o exame, deu anemia. Não, anemia mesmo foi eu que tive lá, não sei onde. Ou adoece simplesmente. Aí disputa, né, a desgraça, fica disputando desgraceiro. Mas o que acontece? E esse processo é um processo inconsciente. Gente, a pessoa não faz porque ela quer fazer, não. É um processo inconsciente. Esse esquema de privação emocional é muito, muito, muito encontrado também na histriônica e no transtorno de personalidade narcisista, só que a hipercompensação é outra. Aqui a constelação esquemática, os esquemas principais são privação emocional e isolamento social, tá? A histriônica não, o narcisista não, apesar dos dois terem privação emocional.
Vocês compreendem que, de acordo com os esquemas, vai gerar um transtorno de personalidade? Compreenderam isso? De acordo com a combinação dos esquemas? Tá? Então, não demonstram desejos de amor e conforto, parece que não precisam disso. Aí o outro atropela e a pessoa não entende por quê. Eu tenho uma paciente, por exemplo, e aí eu já vou contando, né, alguns pedaços de casos aqui, que ela é engenheira da aeronáutica. Sempre foi a irmã mais velha, a mais estudiosa, ninguém precisou botar ela para estudar. Ela aguentou a separação dos pais ali firme e forte. Ela era qualquer um que precisasse dela aos 13 anos de idade, ela estava pronta para atender. E ela foi repetindo isso, né? Ela na aeronáutica, o setor que derem para ela chefiar, ela chefia e não reclama. Então ela fica assim com 3 setores ao mesmo tempo trabalhando. E depois ela fala, eu não aguento mais. Agora ela já sabe que é por conta dessa privação, ela precisa de reconhecimento, né? Ela precisa de afeto, de se sentir amada, mas ela nunca diz qual é o buraco que ela precisa. Aí ela fica doida por um namorado. Aí ela vai para o Tinder arrumar os namorados, né? Vai para o Tinder. Aí quando o cara chega, em nenhum momento ela fala sobre ela. Ela escuta o que o cara tem para dizer. Geralmente ela escolhe narcisista, porque quem tem esquema de privação emocional escolhe narcisista para se relacionar. É prato cheio, ó. É mel na chupeta. Né? Escolhe um narcisista porque vai, de algum modo, permanecer nessa privação. Então, às vezes, ela vai para a casa dela, para a casa da mãe dela, que é na outra cidade, ela mora aqui, e a casa da mãe é no interior. Ela vai para a casa da mãe e a mãe não dá nenhum afeto para ela. Só dá para a irmã que mora com a mãe. Prestem atenção, ela vai 3 vezes ao ano na casa da mãe. Quando ela chega lá, com a boca aberta, igual um passarinho esperando afeto, ela não fala. Ela não diz. Mãe, pelo amor de Deus, né? Me dá um pouco de atenção. Pô, me dá amor aí, tô precisando de amor, fico tão sozinha, nananana. Não, ela não diz. E todo mundo que olha para ela acha que ela é uma fortaleza, que ela não precisa daquilo, porque ela não fala. Prestem atenção que eu aqui estou falando do esquema de privação emocional de uma maneira ampla e estou dizendo que esse é um dos esquemas que compõe também a personalidade esquizoide, tá bem? Mas eu estou falando de uma forma ampla, que cabem para... Ela é esquizoide, essa minha amiga, essa minha paciente? Não, ela não tem transtorno de personalidade esquizoide, mas ela tem um esquema de privação emocional. No caso do esquizoide, ele embota mesmo. Como ele não teve afeto, ele arrumou um mecanismo de defesa para parecer não precisar de afeto, mesmo. Então, ele não dá e ele também não tem ok. Ele anestesiou a necessidade. Sabe? Parece que é um anestesiamento. Nem sei se essa palavra existe, anestesiamento. É uma anestesia das necessidades emocionais. Melhor assim, né? Não ficou? Para transcrever vai ficar melhor, né? Anestesia. Então, essas pessoas não dizem muito a respeito de si mesmas, sabe? Elas ficam assim, elas não falam sobre elas. Está sempre dando lugar para o outro. Então, geralmente, essas pessoas escolhem gente que não consegue ou não querem, pessoas que não querem se envolver. Frias, distantes, autocentradas ou carentes, portanto, com probabilidade de manter essa privação. Sabe? Então, e aí continuam privados emocionalmente. Por isso que a gente percebe longos casamentos disfuncionais. E aí é uma gravata de afogado, é um segurando no outro e dando uma gravata de afogado. Vocês sabem o que é gravata de afogado, né? Isso não é invenção minha, não. Gravata de afogado. Puxando o outro para o fundo. É um puxando o outro, cara. Porque há uma cumplicidade sintomática, é isso que eu chamo de cumplicidade sintomática. Um maluco bate palma e o outro dança.
Depois troca, o outro dança e o outro bate palma. As pessoas têm pouca coragem. Tem pouca coragem. Tem um meme do Paulo Gustavo rolando, que ele fez um personagem tão interessante, que alguém chama, peraí, vem cá, fulano. Aí ela falou, peraí, eu vou fumar mais um maço de cigarro. Aí ela fala assim, esse aí é meu marido, ó. 20 anos de casado. Diz que me ama, mas não me ama nada. A gente só tá junto porque a gente tem preguiça de se separar. Tem muita gente assim, né? Que vai mantendo porque dá preguiça, dá trabalho. Ser feliz dá um trabalho danado. E essas pessoas com privação emocional mantêm ao seu lado seres que não conseguem dar afeto, provavelmente narcisistas, e aí elas fazem. Essa menina, por exemplo, essa engenheira maravilhosa, linda, uma gata, 30 e poucos anos, bem-sucedida, bonita, e ela fala assim: ah, eu só arrumo um homem frio. E eu digo para ela assim: você só escolhe homem frio. É escolha, é a dedo. Porque é seu esquema de privação emocional que te faz escolher. Não é o universo que te manda, porque parece que é um azar, né? Ai, que azar. Não, é escolha. Porque eu, por exemplo, se vejo um cara frio na minha frente, eu vou olhar da frente e falar, filhão, próximo. Eu não suporto privação emocional, não é a minha história. Né? Eu tenho, já tive mais esquemas agora, tratada, mas então é o próximo. A gente escolhe outros esquisitos. Ela não, ela se atrai, é um imã que atrai, porque tem um esquema de privação emocional. Então, ela perpetua uma situação que ela não suporta, mas é a zona de conforto dela. Tu tá ruim, mas tá bom, esse ruim eu conheço. Vocês compreenderam isso? E parece que o esquema é tão forte, emocionalmente falando e cognitivamente falando, que parece não haver uma alternativa. E o que é pior de tudo, de todas as coisas, quando aparece um carinhoso, ela fala assim, não sei, enjoado? Ai, sei lá, enjoado. Me deu um negócio aí, toda hora me ligando, me mandando flores. Não tem borogodó. E o que é o borogodó? É essa esquisitice que faz essa montanha-russa dela, ó. Outro caso de privação emocional. Eu atendia uma pessoa que eu amo, né? A gente acaba criando essas relações aí. E ela, com privação emocional, era irmã de eram 3 irmãs, a mãe havia se separado, a mãe era uma drogada. E aí a mãe tinha se separado do pai. E elas ficaram as 3 lindas, e a mãe drogada, que colocava vários homens na casa, enfim, foram abusadas todas as 3, elas tinham privação emocional de todos os aspectos, de todos os lados. E essa menina sempre foi a protetora das irmãs, né? Ela ficava assim para poder proteger aquelas meninas daquelas violências que elas passavam lá. E ela cresceu. Casou com um alcoólatra porque ela tinha privação emocional, né? E autossacrifício. Então, ó, par perfeito. Autossacrifício com privação emocional dá codependência. Então, pode olhar. Se tem esquema de privação emocional e autossacrifício, ela vai procurar um pobre coitado para tomar conta. E ela arrumou um alcoólatra e vivia com esse alcoólatra e falava assim: olha, gente, para o menino dela, o filhinho dela, vai lá buscar seu pai no bar. Aí sabe que envolve as crianças, que faz aquela confusão toda. Quando ela começou o tratamento comigo, ela estava nessa fase. Eu falo, mas você é a mãe ou você é a esposa do sujeito? Não, mas eu tenho que tomar conta do dinheiro dele, eu tenho que tomar conta dele. Não, não tem, porque não precisa ser assim, uma relação amorosa. Quer dizer, eu fui precisar contar para ela o que era uma relação amorosa. Ela pesava 110 quilos. Nessa época, eu trabalhava com grupos, né, de emagrecimento e trabalhava com atendimento individual também, porque eu tenho especialização em transtorno alimentar. E ela foi para 70, linda, loura, de olhos verdes, a coisa mais linda de mulher. Se separou do cara porque a gente foi tratando essa codependência, né?
Se separou do filho que ela tinha. Aí ela foi para a vida arrumar os namorados. Olha como é que o esquema faz o sujeito repetir sem querer. Bom, ela tem várias histórias dos namorados que ela arrumou, porque foi por muito tempo. Mas vou contar uma. Aí, um dia, ela, no Tinder, primeiro encontro, ela foi encontrar com o cara, foi na casa do sujeito. Quando chegou lá, ele estava já tomando cerveja. Então, tinha uma mesa com algumas cervejas e ela começou a tomar cerveja com ele também. Olha que beleza. Aí começaram a tomar cerveja naquela varanda e chega alguém que ela achou, depois ela me disse que era uma hipótese, que era um avião, ou seja, alguém que foi levar drogas para o cara que já estava tomando 20 cervejas. E ela lá. De repente, o cara que ela foi encontrar, teve um ataque de ciúmes e fez assim na mesa, ó, jogou todas as cervejas no chão, as cascos de cerveja no chão, porque ela começou a conversar, ela que não era nada dele, começou a conversar com um avião, que depois ela soube que era avião, mas não sabia que era avião, ele disse que era um primo. Vocês estão acompanhando o caso? Aí a pergunta que não quer calar, né? O que você fez? O que você fez depois que ele jogou a cerveja no chão? Os cascos de cerveja no chão. Ai, não sei, Adriana, aquilo me deu um negócio, olha, um negócio, me deu um tesão. Eu transei com ele. Compreendam a situação que dá um negócio. O que é um negócio? Olha aqui, é a adrenalina que ela vivia na infância, a mesma adrenalina foi despejada no corpo dela e ela entendeu esse sinal como tesão e ela foi trepar com o cara. Opa, transar, desculpa. Olha como os esquemas, por isso que eu falo, o esquema às vezes parece um encosto, né? Parece um encosto. Que faz o sujeito agir de uma forma que o atrapalha. Tem muito mais, só vou contar outra. Foi fazer uma tatuagem em homenagem à separação e conheceu o tatuador. Só que o tatuador morava nos fundos da casa de alguém, e era um drogado também. Olha isso, olha a atração. Olha a atração. E um dia ela convidou, gente, não é mentira esse bilhete, é a pura verdade. É a pura verdade. Ela convidou o moço para jantar, o tatuador. Quando ele chegou, tadinho, Adriana, quando ele tirou o tênis, era um chulé. Um chulé. E ele estava se coçando. Eu falei, ô, meu querido, por que você está se coçando? Aí o cara falou, eu estou com chato. Ela falou, vem aqui tomar um banho, botou o cara no chuveiro. E se apaixonou perdidamente. Olha o trabalho que eu tive com essa menina. Olha o trabalho que eu tive com essa menina. Ela se apaixonou por esse cara perdidamente. Por um cara cracudo, com piolho, chato e chulé. E ela foi cuidar desse cara até que ele sofreu um acidente de moto, foi internado no hospital público, obviamente, e ela ficou ali cuidando até o cara morrer. Acreditem nisso? Quer dizer, ela se livrou do alcoólatra. Compreendem isso? O autossacrifício, o conceito de codependência, como está relacionado à privação emocional e ao autossacrifício? Quando vocês perceberem num casal alguém na gravata de afogado com um drogado, ou um alcoólatra, ou um cara abusivo, prestem atenção. É o esquema. O que a gente tem que tratar? O esquema de privação emocional. É fácil? Não, não é fácil. É assim, ó. Não, é uma batalha espiritual. Como eu digo sempre, 353 pastores, 2 padres, um pai de santo, e a gente ali, ó. Sabe? Tentando fazer essa criatura entender que ela pode se amar. Né? É essa. E aí, que tipo de reparação que a gente pode fazer? Que tipo de reparação? Que tipo de exercício? Qual seria o objetivo aqui, né? Fazer o sujeito construir amor próprio, uma adulta saudável que possa amá-la de verdade. Entende? Estou poética hoje, né? Mas às vezes eu fico poética quando eu falo disso, porque esses casos me emocionam mesmo.
E foi nessa construção dessa autoestima, trabalhando com psicologia positiva, né, Ricardo? Trabalhando conceitos em psicologia positiva, entendendo essa moça como uma potência, é que eu pude fazê-la entender que ela não precisava ficar cuidando e sendo privada emocionalmente. Detalhe, esse chulesento de piolho e chato, ele não dava a menor atenção para ela. Menor atenção para ela. Ele tinha outras mulheres, inclusive. E ela enlouquecia por causa dele. Vocês acreditam nisso? E eu esqueci de dizer que eu vou mandar um modelo para vocês, que eu mandei na turma seguinte, mas eu acho que na outra sessão eu explico para quem tiver dúvidas. Eu vou mandar o modelo e explico para quem tiver dúvidas de conceituação de caso. Por quê? Uma das coisas mais importantes da gente perceber quando a gente vai tratar esquema é o que se repete. O que se repete na vida do sujeito, tá vendo? Esse comportamento? Nessa minha paciente, ela era cuidadora, ela adorava um desgraçado, ela adorava um cara incompetente, tanto no amor quanto na vida financeira. Olha, e ela era boa de negócio, ela fazia negócio. Então, observar o que se repete é fundamental, viu, Rosana, não é? Então, o que se repetia era esse jogo de privação dela, né? E quando era muito... É óbvio, mas é óbvio. Eu tenho tudo documentado. Eu ainda falo assim, não sou eu que estou dizendo. Aqui, ó. Você que me disse, para que serve o questionário? Principalmente para a gente ter aquela prova. Olha, não fui eu que disse, foi você que disse, não sou eu que estou inventando, porque o sujeito, como é um processo inconsciente, ele nega muitas vezes. Ele nega. Eu não imagino, Adriana. Tinha uma que me disse assim, olha aqui, ela foi também com privação emocional, abandono e tal. Ela, Adriana, eu fui dizer para ela, olha, você escolhe, uma escolha inconsciente parece uma contradição quando a gente fala de escolha inconsciente, né? Mas não é. É o teu inconsciente que escolhe para você, essa dinâmica inconsciente que escolhe para você. Eu contemplar, ela falou, mas Adriana, como é que eu ia saber? Aí eu falei para ela, me conta, como foi que você conheceu? Eu estava na rave, sei lá, não sei aonde, na festa, e ele apareceu e a gente ficou. Foi maravilhoso, quer dizer, foi maravilhoso para ela naquele momento. E aí? Não, eu dei o telefone para ele e ele te deu o telefone? Não, ele não deu, eu peguei com a minha amiga. E aí, ele te ligou? Não, ele não ligou, não, mas eu é muito ocupada. Eu fui, dei uma ligadinha, né? E aí, como é que foi? Não, ele não respondeu, mas depois de 3 dias. Então, assim, todos os sinais estão ali. Ele vai te privar emocionalmente. Ele não quer você. Ela insiste. Por quê? Para recriar as condições da infância e atualizar aquela desgraceira que está no sistema límbico dela. Essa emoção que dá barato. Dá barato. Dá barato. Outro caso, um caso muito interessante, aí eu não sei se eu já falei aqui para vocês, porque eu falo na outra turma, às vezes falo aqui. Ah, Dani, se eu falei, vou falar de novo. Um caso muito interessante desse lance do barato é o seguinte: eu tinha uma paciente, eu acho que eu já falei, que ela era muito ciumenta, ela brigava com o marido, os dois se engalfinhavam, anos de casado, 15 anos de casado, os dois se engalfinhavam, batiam, não sei o quê. Um dia ela estava lavando a louça, lavando a cozinha, sabe aquela coisa? Ele veio por trás, deu uma banda nela, pá, jogou ela no chão, ela foi sair escorregando no sabão, ela me contando essa cena, olha a vontade que eu tinha de rir. Obviamente que eu com vontade de rir, eu vou fazer o quê? Rir. E ela deu uma banda e tal. Só que depois eles transavam enlouquecidamente. O que aconteceu? Quando ela começou a se tratar e as brigas por ciúme começaram a minimizar, eles pararam de transar. Porque aquela energia dava barato para eles. Dava barato. Ela não sabia se relacionar de outra forma, porque depois que aquele negócio do sabão caía, não sei o que, eles transavam no sabão mesmo e davam, sabe? Um dia ela com o ciúme dele, a coisa era tão grave, tão grave, tão grave. Um dia ele era corretor de imóveis, ele estava indo mostrar um imóvel para uma menina, para uma mulher, e ela viu os dois passando, andando assim na rua. Sabe o que ela fez? Jogou o carro em cima dos dois e atropelou os dois.
Então, era esse tipo de energia, mas ela dizia, ai, não, mas aí não tem aquele tchan. O tchan da briga, cara. Daquela revista Júlia, lembra? Sabrina, Júlia, quem leu aquilo aí? Revistinha daqueles livros de nem adianta que você não sabe o que é, nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje em dia é de sopa. Mas, enfim, só para fechar essa coisa da privação emocional, que é parte um dos esquemas que compõe transtorno de personalidade esquizoide, tá? 1, 2. Então, e aí eu não vou falar muito dos outros, que eu quero falar dos outros transtornos de personalidade, e nos outros eu vou dizer, ó, isso também cabe para o esquizoide, tá? Vou falar do principal para cada transtorno, tá bem? Então, na hipercompensação do esquema de privação emocional, os pacientes, as pessoas, ficam muito exigentes quando estão na hipercompensação. Se irritam quando suas necessidades não são satisfeitas e muitas vezes são narcisistas. Tá bem? E como foram tratados com indulgência e privados quando crianças, acham que devem ser atendidos sempre. Eu acabei de atender uma paciente que é assim, ela falou, o meu irmão não me dá o afeto que eu preciso, ele não vale nada. Ela foi privada na infância, e agora o irmão casou e tem uma família, e a mulher do irmão convida outras pessoas e não a convida, e ela estava danada da vida, mas ela estava muito danada da vida, porque ela é muito exigente em relação ao afeto, tá? Então, essa é a hipercompensação do esquema de privação emocional. O outro estilo de enfrentamento é a evitação. Os pacientes são mais esquivos, tornam-se solitários, mantêm-se em relacionamentos muito distantes ou evitam totalmente. Ou seja, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Os pacientes que têm transtorno de personalidade esquizoide estão na evitação do esquema de privação emocional. Ou seja, o estilo de enfrentamento desse sujeito é a evitação. Ele evita o contato para não ser privado. Então, ele finge, né, que ele não sente. Não é fingir porque ele estou fingindo aqui que eu não estou sentindo. Não, ele montou um modo de existir que parece que ele não sente. Tá bem, pessoas queridas? E na resignação, que é muito caso que a gente fala aqui, né? Eles são pessoas muito carentes, expressam tanta necessidade de atenção e amor que acabam demasiadamente apegados ou desamparados. Tem muitas queixas físicas, como eu falei, né, na intenção de receber atenção e carinho. Então, o transtorno de personalidade esquizoide, ele está aqui na evitação do esquema de privação emocional. Tá legal? Formou o caju? Obviamente, tem outros esquemas aí, como eu falei, isolamento social e tal, mas a gente vai parar nos principais para cada transtorno, tá?